Desmorpeg, Legendary Guardiã capítulo 46, Razões ridículas autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.com. Não se esqueça de conferir o site. O Gordoan começou a xingar furiosamente no canal do grupo, Pequeno Yang. Aqueles desgraçados rebaixaram meu nível só porque o chefe deles não gostava que eu fosse mais alto que ele. Porra. Eles até me mandaram uma mensagem privada, me avisando para ficar na cidade e nunca sair, senão vão me matar toda vez que eu tentar fazer isso. Zhang Yang perguntou mais, quem é o chefe deles? Um cara chamado Bola de Fogo Flutuante. O mestre da Guilda do Orgulho. Ele era o cara que estava em primeiro lugar no ranking de níveis e eles ficaram furiosos porque roubamos a posição deles. Eles também estão planejando matar os outros 4 jogadores que estão acima dele. Drizzler respondeu com o peito cheio de justiça. Como ele pode ser tão arrogante? O primeiro lugar é só para ele. Quem morreu e o fez rei do jogo? Bola de Fogo Flutuante. Zhang Yang pensou um pouco. Ele não conseguia se lembrar daquele nome em sua vida passada. Mesmo em todas as guildas, Pride não era famoso. Talvez, quando ele entrou no jogo anteriormente, Pride já tivesse entrado em colapso e se dissolvido. Esses jogadores. Que audácia! Dreyshot sempre fora bem educado, mas até ele estava ficando irritado agora. Já disse o suficiente. Vamos acabar com esses caras primeiro. Exclamou Zhang Yang enquanto olhava friamente para os membros do orgulho que ainda desfilavam. Eram um total de 13 jogadores, 4 deles com armadura de seda. Podiam ser conjuradores ou até sacerdotes, mas ele não saberia. A estratégia mais óbvia seria começar com o blindado de seda e progredir a partir daí. Sendo um tanque com alta defesa, ele não precisaria temer ataques físicos. Zhang Yang usou o menor investida e avançou para a luta, atordoando um jogador do blindado de seda chamado Lei da Morte, e com um golpe de espada, fez com que um texto de dano -402 flutuasse sobre sua cabeça, reduzindo efetivamente seu HP para apenas 228. Puta merda! Alguém está me atacando! Gritou Deatla enquanto usava apressadamente uma poção vermelha e imediatamente conjurava uma menor flecha de gelo. Ele deve ser um dos camaradas do caçador. Vamos matar todos eles. Os outros jogadores viram a entrada de Zhang Yang e soltaram o grito de guerra para atacá-lo. Todos pensaram a mesma coisa. O cérebro de Zhang Yang poderia ter sido chutado para fora por um burro para entrar em uma luta como aquela, sabendo que estava em menor número. Os rostos de Prideful Precepts, Prideful Babysitter e Floral Pantes empalideceram ao ver o rosto de Zhang Yang. A lembrança dolorosa de quando foram mortos até o nível 3 ressurgiu. Mentalmente traumatizado por ele, Floral Shotes aconselhou os demais no canal: Porquinho, esse guerreiro é incrivelmente forte. Acho que ele está usando algum tipo de programa de hacking. Temos que nos retirar por enquanto. Porquinho orgulhoso gritou de volta: Hackei minha bunda. Você precisa ser um gênio para conseguir hackear neste jogo. Agora, volte logo e mate-o. Nós ficaremos de guarda. -1. -5. -9. Ponto. Os outros tentaram o melhor que puderam, mas por mais que batessem forte, nunca conseguiram atingir um número de danos de 2 dígitos. Merda. O dano monumental que estava sendo causado deixou todos de olhos arregalados. Gordo. Agora é a sua vez. Usem menor barragem. Zhang Yang gritou para o grupo enquanto conjurava menor varredura horizontal. -683. -727. -689. -1452. Ponto. 10 textos de dano brutal apareceram. 2 golpes críticos. Com apenas um golpe, restaram apenas 2 jogadores com 50 de vida. Esses caras estavam entre os níveis 13 e 15, com equipamentos de aço negro nível 5 obtidos no modo normal na masmorra da cripta de Bangar. Mesmo que usassem todo o seu AP em vitalidade, só conseguiriam liberar 1000 de vida. Não havia como sobreviver à habilidade divina de Zhang Yang. Tudo aconteceu tão repentinamente que não só os membros do orgulho foram pegos de surpresa, mas também o grupo de Zhang Yang. Eles quase se esqueceram de conter o ataque. Pequeno Yang. Não os mate ainda. Deixe alguns para este gordo matar. O Gordoan se reanimou e, na fração de segundo seguinte,
Sacou seu arco e usou menor barragem, causando dano suficiente para matar os 2 jogadores restantes. Menor barragem era uma habilidade diária que um caçador podia aprender no nível 20. Barragem: dispara flechas aleatoriamente em uma área selecionada. Causa 200% de dano à distância a todos os inimigos na área por 10 segundos. Esta habilidade requer canalização. Esta habilidade será cancelada instantaneamente se o jogador receber qualquer dano que prejudique seu movimento. Custo: sem foco. Em poucos instantes, os 13 membros do PRID estavam reduzidos a 3 atacantes de longo alcance. Menos 175. Dreychotis recuperou os sentidos e sacou seu arco para atacar os inimigos, comandando seu animal de estimação para atacar ao mesmo tempo. Drizzler também era uma boa companheira de batalha. Após a cena chocante, ela usou menor investida animadamente para atacá-los. Little Snow rapidamente lançou um feitiço de cura para o Gorduan. Mais 392. Seus equipamentos já estavam em perfeito estado e seu dano mágico aumentou para 300 pontos após ela obter o cajado mágico verde cobre de nível 20. Após o atraso de 2 segundos no cântico de cura, ela já havia recuperado mais da metade do HP do engordo. Que fofura, Snow! O gordinho te ama. O gordinho lançou um beijo voador nela e voltou para atacar os 3 inimigos restantes. Embora os 3 últimos estivessem acima do nível 20 com equipamentos de nível verde cobre, seu forte poder de ataque ainda não era páreo para o de Zhang Yang. Jogadores normais os considerariam matadores de deuses, mas diante das atuais adversidades esmagadoras, eles foram superados. Pui! Cuspiu o Gorduan, furioso. Esses desgraçados certamente tiveram o que mereciam. Eu me esforcei para chegar ao nível 21 e, no entanto, aqui estou eu, derrubado por um bando de zers-ninguéns. Interrompeu Dreychotis, brincando. Ei, Slim, quem fez todo o trabalho foi o Zanyu. Você só fechou os olhos e atirou às cegas o tempo todo, não é? Devemos proteger os corpos? Perguntou Pequena Neve. Embora não tão enlouquecida pela batalha, ela expressou um sentimento de nervosismo. Claro. Respondeu o Gorduan com firmeza. Quero que esse bando de coelhinhos bobos se lembre desta lição. Nunca irrite esse gordo. No momento da recuperação, o rosto do gato selvagem solitário estava tomado pelo pavor. Seus olhos expressavam tanto medo que Zhang Yang imaginou morto. Irmã Porquinho, devemos chamar reforços. Pedaço de merda inútil. O orgulhoso amante Porquinho lhe deu um tapa na cara, mas, estando em estado de alma, o tapa só atravessou suas figuras vazias. Fomos chamados para matar aquele bando todo, mas fomos mortos em vez disso. Como você ainda pode considerar pedir ajuda? Vá em frente se não tem vergonha de fazer isso, porque eu tenho. Porquinho humano. Esse Zanyu é muito forte. Antigamente, o peludo humano e nós 3 fomos mortos, do nível 10 para o nível 3. Prideful Precept estava com muito medo de Zhang Yang. Como ele poderia tentar levantar a espada contra ele de novo? Maldito seja. Você é inútil. Seu filho da mãe. E daí se você morreu algumas vezes? Sigam-me. Espalhem-se todos, ignorem o tanque novato e ataquem os outros 4. Vamos acabar com ele por último. Seu forte ataque em área não é nada se atacarmos individualmente. O que ele pode fazer então? Após o ataque de Prideful Pigilover, o grupo de almas voltou aos seus corpos. Todos podiam ver que Zhang Yang e os outros 4 conversavam alegremente entre si, mas não conseguiam ouvir nada enquanto estavam no estado fantasmagórico e tudo o que viam era monocromático. Quando eu contar até 3, todos se reanimem e ataquem-nos com tudo o que tiverem. Entendido. Todos concordaram, mas Floralpantes e sua própria gangue se entreolharam. 1, 2, 3. 10 figuras foram formadas a partir de onde os corpos estavam, exceto Floralpantes, Prideful Precepts e Prideful Babysiter. Mate todos eles. Como dizem, a experiência é a melhor professora. Floralpantes e os outros 2 fizeram a escolha certa. Em apenas 2 minutos, Prideful Pigilover e os outros estavam espalhados pelo chão novamente. Florido. Que perra vocês 3 estão fazendo? Por que vocês não reviveram? Gritou furiosamente o porquinho apaixonado e orgulhoso enquanto voltava ao ponto de reanimação. Minhas mãos tremiam. Não consegui apertar o botão de reanimação. Eu também. 1. Me chama bunda. É isso que vocês andam fazendo.
Este jogo é controlado por ondas cerebrais, não por um rato. Vocês são todos medrosos. Se vocês três tivessem se juntado a nós agora mesmo, poderíamos ter vencido. Os três trocaram olhares, pensando consigo mesmos. Se vocês já estão espancados como cães de rua, para que servem 3 jogadores a mais? Isso significaria apenas 3 mortes a mais. Embora soubessem que essas palavras machucariam alguém, decidiram permanecer em silêncio, sem querer dizer mais nada. Depois de desabafar sua frustração, o orgulhoso amante de porcos se acalmou. Ele não era estúpido. Sabia que não teria chance contra Zhang Yang depois de ter eliminado o time 2 vezes. Abriu rapidamente o mensageiro de voz e contatou Bola de Fogo Flutuante. Fogo, mano. Sou eu? Cabeça de porco. HM. Como vai o trabalho? Para reconquistar seu lugar de direito, Lumin reuniu muitos membros de alto nível para ajudá-lo a subir de nível. Ao atingir o nível 20, ele conseguiu aprender a habilidade diária de efeito do conjurador, chamada a menor chuva de fogo, que aumentou sua taxa de abates tremendamente. Aquele cara que você pediu para matarmos, o caçador de nível 1. Nós o matamos, sim. Mas ele pediu reforços e aquelas pessoas também estavam no quadro de classificação de nível. Eles mataram todos nós. Fogo, mano, todos nós caímos 4 níveis, não podemos mais lutar. Quantos jogadores existem? 5 jogadores. Seu lixo inútil. Tem mais de 10 pessoas aí. Irmão Fogo, por favor, mande mais pessoas, e eu certamente conseguirei matá-los até lá. TCH. Os jogadores de nível mais alto da guilda estão me ajudando com meu nivelamento. Se eu enviar mais pessoas, vocês me reembolsariam pela lentidão no nivelamento. Com tantas pessoas almejando o nível mais alto, como eu poderia fazer algo que me atrasasse? Luming rejeitou a ajuda sem hesitar. Se quisesse chegar ao topo, não poderia depender apenas de matar aqueles que estavam à sua frente, mas pelo menos competir para ficar à frente deles. Mesmo que toda a guilda contribuísse, eles conseguiriam matar todos aqueles jogadores repetidamente. Era por isso que ele precisava manter seu progresso atual. Essa era a maneira correta. E agora, irmão do fogo? Embora o orgulhoso amante de porquinhos falasse com modéstia e respeito, no fundo havia xingamentos e gritos. Vamos ver. Dominating e Blades e seu grupo se juntaram ao milagre de Deus. Vou mandar eles cuidarem dessas pessoas. Cara, aqueles profissionais não estavam jogando outro jogo chamado Dragon Age. Besteira. Olha só a repercussão do milagre de Deus nos últimos dias. E pensar que esses caras deixariam essa chance escapar. Que bom. Esses caras fariam qualquer coisa por um bom pagamento. Então, tá combinado. É melhor vocês irem lá e subirem de nível. Vamos conquistar a primeira conquista concluída para a próxima masmorra. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 47. Mercenário de espada e fogo. Zhang Yang e o grupo guardaram os corpos por um tempo, mas quando os viram se tornarem translúcidos e começarem a desaparecer, souberam que haviam escolhido reviver na cidade. Vamos lá. Hora de voltar. Zhang Yang embainhou a espada. O Gorduan assentiu em concordância. Embora ainda não estivesse satisfeito, mas tendo matado os dois com a penalidade da marca vermelha e reduzido seu nível em 4, com mais um após serem revividos na cidade, ele estava satisfeito. Zhang Yang e os outros, além de Fatih, juntaram-se novamente a Lone Desert Smoke e continuaram o modo hardcore da cripta de Bangar. Fatih foi encontrar as garotas do salão de massagens para discutir a vida. 30 minutos depois, Zhang Yang terminou a masmorra e voltou à cidade para recuperar sua correspondência. Seu escudo redondo de terra foi vendido, mas não por 1000 moedas de ouro, mas por 650 moedas de ouro. Ninguém mais deu um lance maior. O tempo do leilão havia terminado e a transação estava concluída. Zhang Yang ficou surpreso. Ele nunca imaginaria que um escudo tão valioso pudesse ter um preço tão baixo. Ele pensou um pouco e foi à casa de leilões procurar por escudo redondo de terra, e o resultado mostrou outra pessoa vendendo o mesmo item, mas com um lance inicial de 500 moedas, mas o lance desejado era de 700 moedas de ouro. O vendedor nem sequer escondeu seu nome, flutuando para cima. Foi ele. Perplexo, Zhang Yang imediatamente se lembrou de tudo o que sabia sobre essa pessoa. Em sua vida passada, havia um grupo de mercenários extremamente forte chamado Mercenários da Espada e do Fogo.
O grupo tinha apenas 10 membros, mas sua força era inegavelmente grande. Eles sozinhos conquistaram metade da conquista da primeira limpeza de masmorras no modo hardcore de 5 e 10 jogadores do servidor chinês. Contanto que você estivesse disposto a pagar o preço, os mercenários deles fariam o trabalho por você. Podia ser desde obter a conquista primeira limpeza de masmorra para a guilda de um cliente até mesmo nomear o grupo com o nome do próprio cliente. Eles também aceitavam outros trabalhos além de pedidos relacionados à masmorra, como assassinar ou fornecer guarda-costas para um alvo específico. Agora, com a força do grupo de mercenários, não se sabia quantos jogadores haviam perecido em suas mãos. Alguém os perguntou antes sobre a criação de uma guilda, mas eles responderam que criar uma guilda exigiria 30 membros, mas eles só tinham 10. Esse mercenário lixo durou mais 6 meses. Até o início das ligas profissionais de classe A e classe S, o grupo começou a ter conflitos internos sobre qual título de patrocinador deveria adotar. No final, o grupo se desfez. 6 dos homens mais gananciosos assumiram a responsabilidade de carregar o título da empresa japonesa equipe Toyota e participaram da liga profissional de classe S. Embora os 4 homens restantes tentassem recrutar mais, os jogadores careciam de qualidade e habilidade, o que os fez ficar presos na liga de classe A. Este homem, Float Ingup, era um dos mercenários que foi separado e preso na liga de classe A. Ele era um guardião e Zhang Yang já havia lidado com ele antes. Até ele teve que admitir que o cara tinha habilidades equivalentes às dele. No entanto, para poder criar e vender escudo redondo de terra, eles tinham que conseguir completar o hardcore e derrotar o chefe oculto para obter a receita, mas em sua vida anterior, a primeira conquista completa foi reivindicada somente depois de um mês. E Zhang Yang de repente entendeu. Antes, a maioria dos grupos de elite não conseguia passar pelo terceiro chefe devido à habilidade do chefe com aparência de inseto. Mas desta vez, ele inventou um método de inseto de terreno um pouco cedo demais e, como Lost Paradise e Lone Desert Smoke também o descobriram, havia uma grande possibilidade de que o método tivesse vazado. Por causa disso, o chefe antes impossível e invencível agora era apenas um pedaço de lixo, qualquer um poderia derrotá-lo. O progresso do jogo mudou por causa dele, e o efeito borboleta só piorou. Zhang Yang suspirou, sacou outro escudo e fez o preço inicial e final serem 500 e 700 moedas de ouro, respectivamente. Vamos lá, cara. Trabalhe comigo, não contra mim. A sorte está aqui para todos. Não faça algo que só vai causar problemas para nós dois, Zhang Yang disse consigo mesmo. Anúncio do servidor. O grupo Fury and War Mercenary estabeleceu um novo recorde de tempo de masmorra para o modo hardcore da masmorra da cripta de Bangar. Suas conquistas serão registradas no quadro de conquistas do ataque de tempo hardcore, servidor China. Celebrem por eles. Anúncio do servidor. O jogador Dominating Blades, líder do grupo, quebrou com sucesso o recorde de tempo do modo hardcore da cripta de Bangar, obtendo 10 peças de ouro, um runa de nível 1 e 250 pontos de reputação para todas as raças como recompensa do sistema. Anúncio do servidor. Jogador 44 Bandites, membro do grupo, com sucesso. O canal do servidor foi preenchido com textos vermelhos em um instante. Mas que? De onde essas pessoas vieram? Elas realmente quebraram o recorde. Mercenários de fogo e espada. Acho que eles estavam no jogo chamado Dragon Age. Isso é incrível. Ponto. O canal local estava agitado. Zhang Yang ficou um pouco surpreso com isso, mas o que veio depois foi uma sensação bastante engraçada. Crimson Fury sempre quis quebrar aquele recorde de velocidade, mas seu sonho agora estava destruído. Mesmo que os membros principais do Lost Paradise pudessem ser considerados jogadores profissionais, comparados ao Trash Mercenary, o Lost Paradise não era nada. TCH. A próxima conquista será extremamente brutal. Zhang Yang abriu o Hardcore Mode Speed Record e verificou seu recorde de tempo. 27 minutos e 30 segundos. Isso foi muito bom. Zhang Yang lembrava vagamente, em sua vida passada, que o recorde havia sido quebrado várias vezes, mas finalmente parou em 24 minutos e 17 segundos. Não houve nenhum recorde de tempo mais rápido que o substituísse. O recorde sempre foi difícil de quebrar, já que o limite de nível da masmorra era 15, e com aquele tipo de força, era difícil produzir resultados decentes.
Tomemos como exemplo o Covil de Mar Zero Eye. O requisito de entrada era o nível 20 e o limite de nível era o nível 29. Havia um intervalo de 10 níveis para que os jogadores tivessem tempo suficiente para experimentar os desafios e quebrar o recorde de velocidade. Após o nível 100, a duração do nivelamento podia ser de 10 dias a meio mês, e isso dava tempo suficiente aos jogadores. Bip. Chegou uma mensagem privada. Zanyu. Arg. Estou ferrado dessa vez. Crimson Fury gritou com um tom de desespero na voz. Anime-se, cara. Haverá mais chances no futuro, consolou Zhang Yang. Com toda a sinceridade, Zhang Yang não era muito próximo de Crimson Fury e não gostava de se meter com alguém tão emotivo. Preferia se misturar com pessoas como Panton Dice. Crimson Fury sorriu amargamente. Mesmo com a quantidade de masmorras no jogo, ele conhecia suas próprias habilidades tão bem quanto as de Lost Paradise. Eles não eram consistentes o suficiente para reivindicar a primeira conquista clara da cripta Bangar sozinhos, e isso com a ajuda de Zhang Yang. Zanyu. Quero fazer um acordo com você. Agora sim. É o escudo. 1000 de ouro cada. Obrigada pelo apoio. Crimson Fury corrigiu apressadamente. Não, não. Não é isso. Quero reservar uma masmorra. Quero a primeira conquista completa para o Covil de Mar Zero Eye. Pensando bem, Zhang Yang disse, desculpe, mas a disputa pela masmorra de 5 homens já foi decidida. Crimson Fury não desistiu e tentou negociar. Ah, qual é, Zanyu? A gente faz isso desde sempre. Me dá uma chance. Pelo menos uma vaga pra mim. Eu te pago 10.000 de ouro por isso, que tal? O objetivo atual de Zhang Yang era criar uma equipe concreta e estável, não apenas para invadir masmorras, mas também para competir em torneios futuros. Ele já tinha a quantidade certa de ouro e não precisava mais trabalhar para terceiros. Zhang Yang riu e disse, não consigo. Já fiz um acordo. Além disso, vamos fazer o ninho amanhã. Você tem alguém do seu lado que já esteja no nível 20? Crimson Fury mordeu a língua. Para obter o recorde de velocidade, cada membro da elite da guilda não estava disposto a passar do nível 15. Todos estavam no mesmo nível. Como ele conseguiria um membro de nível 20 em apenas uma noite? Zanyu, não se precipite. Olhe o quadro, não há muitos jogadores de nível 20 agora. Para sua jornada na masmorra, deixe para lá por alguns dias. Eu até contribuo com mais 10.000 de ouro. Que tal? Crimson Fury ficou agitado. Mas Zhang Yang manteve-se firme em sua decisão de recusar. Desculpe, mestre da guilda Crimson Fury. Já cumpri minha palavra. Crimson Fury ficou em silêncio por um momento. Então está bem. Se for esse o caso, vamos redobrar nossos esforços e subir de nível. Talvez possamos chamá-lo para as masmorras de nível 30. Zhang Yang riu. Isso é um acordo para o futuro. Até lá. Após a conversa, Zhang Yang foi à casa de leilões e arrecadou todas as erva brassica e flor de ginkgo, novamente. Desde que Zhang Yang começou a limpá-las, os jogadores aumentaram o preço de venda das duas ervas, deixando muitos usuários de alquimia em desordem. Nem todos poderiam ser tão ricos quanto Zhang Yang. Depois de usar todos os ingredientes disponíveis para criar, Zhang Yang acumulou até 300 pilhas de poção anti-sombra para iniciantes, ocupando cerca de 60% do seu estoque. Se continuasse assim por mais 1 ou 2 dias, seu estoque certamente estaria cheio. Assim que terminou, eram 23 horas e Zhang Yang desconectou-se e encerrou o dia. No dia seguinte, Zhang Yang acordou às 6 da manhã e seguiu sua rotina diária. Vestiu a camisa e foi correr depois de uma rodada de boxe. Correu de sua prefeitura, passando pelo jardim, atravessou a área do mercado e chegou à entrada de um beco. Lá, parou. Não parou porque precisasse respirar, mas o que viu na entrada do beco foi um homem de 50 anos caído no chão. Suas mãos estavam na cabeça, como se estivesse gravemente ferido. Havia uma grande multidão ao seu redor, mas ninguém tomou providências. No momento em que Zhang Yang queria ir até a frente, foi impedido por outro homem, de cerca de 60 anos. Ei, garoto, cuide da sua vida. Aquele homem ali é um grande golpista. Quem o ajudar só vai se meter em encrenca. Quem sabe quantas centenas ou milhares de dólares ele roubou. Não era mais um mistério porque os jovens de hoje eram chamados de insensíveis, desrespeitosos e sem moral. A situação se espalhou pela internet. Havia notícias de pessoas que tentavam ajudar os outros com sinceridade,
Mas eram enganadas de forma cruel e astuta. Por causa delas, aqueles que realmente precisavam de ajuda eram deixados de lado e abandonados para morrer. Assim que o criminoso conseguia se apegar, ele partia para o ataque e roubava dinheiro. Se falhassem na tentativa, podiam facilmente escapar com apenas algumas palavras como desculpe, cara errado. Ou desculpe, reconheci a pessoa errada. Zhang Yang apenas balançou a cabeça e seguiu em frente. O velho agarrou o braço de Zhang Yang novamente. Ei, garoto, eu não disse para você cuidar da sua própria vida. Não é como se eu tivesse escolha, velho. Preciso pegar essa estrada para voltar para casa, disse Zhang Yang, com um sorriso no rosto. Se for esse o caso, é melhor tomar cuidado. Aquele velho vigarista é podre até a medula. Entendo, muito obrigado, senhor. No entanto, algo inevitável aconteceu. Zhang Yang contornou o velho deitado ali e, antes mesmo de conseguir dar um passo, sentiu como se sua panturrilha estivesse sendo agarrada com força. Ele se virou. Quem mais poderia ter segurado suas pernas, se não fosse o velho golpista? Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 48. O velho golpista ele me bateu. Ele me bateu, gritou o homem a plenos pulmões assim que agarrou Zhang Yang. Zhang Yang só conseguiu suspirar. Esse velho golpista realmente sem vergonha. Havia apenas 1 metro entre Zhang Yang e o velho, e mesmo assim ele conseguiu rolar essa distância para agarrar a panturrilha de Zhang Yang. Zhang Yang não se conteve. Velho, você realmente vai tão longe? Alguém tão astuto e dissimulado como aquele velho não merecia ser tratado com o respeito de um ancião. O velho golpista repetia a mesma coisa. Ele me bateu. Ele me bateu. A multidão reagiu da mesma forma que Zhang Yang, não sentiu remorso e começou a repreendê-lo. Há tantas testemunhas oculares aqui. Você realmente acha que poderia enganar alguém assim? Zhang Yang deixou escapar um pouco de raiva. Quantas pessoas inocentes esse homem já enganou? O velho golpista finalmente abriu a boca para responder. HM. E daí? Seu rosto era como o de uma cobra astuta. 2 dentes da frente dourados e brilhantes puderam ser vistos assim que ele abriu a boca. Com certeza vou te pegar. A quem você acha que o juiz daria ouvidos? A multidão ou a vítima? Esse cara tem coragem de realmente fazer isso. A raiva de Zhang Yang fervia imensamente. Ele era famoso por suas habilidades de luta desde jovem, e as aprimorou ainda mais quando entrou na universidade. Ele jamais imaginaria que aquela briga implacável seria esquecida em apenas 4 anos. Pai. O que aconteceu? Esse filho da puta realmente me derrubou. 2 homens magros de 30 anos saíram da multidão, ajoelharam-se de cada lado do velho e fingiram ser um filho que respeitava o pai. Seu desgraçado. Foi você quem derrubou meu pai. Os 2 homens então se levantaram rapidamente e encararam Zhang Yang com hostilidade. Zhang Yang não fez nada além de rir friamente. Vocês têm uma visão aguçada. Vocês rapidamente chegaram à conclusão de que o homem foi derrubado quando o viram caído no chão. Por que não disseram que ele foi espancado? Ou talvez ele tenha escorregado e caído sozinho. Os 2 hesitaram um pouco até que um deles gritou, seu pirralho. Você ousa responder sendo você quem derrubou meu pai. É melhor você reembolsar as despesas médicas ou vamos processá-lo por tentativa de homicídio. Isso significa pelo menos 8 a 10 anos de prisão perpétua para você. Entre os espectadores, alguém expressou sua injustiça. Vocês, bando de família podre, estão nesse jogo há Deus sabe quanto tempo. Todo dia vocês estariam enganando alguém para que ele não se esforce tanto. É melhor se prepararem para enfrentar o castigo na vida após a morte. Calhe a boca. Quer ser esfaqueado? E então o homem magricela sacou uma lâmina, brilhando com suas lâminas afiadas. A multidão se assustou com sua presença e deu um passo para trás em silêncio. O homem se sentiu satisfeito com o medo da multidão. Então, acenou a lâmina alegremente na frente de Zhang Yang e disse, garoto, me dê 100 mil e nós fechamos os olhos em você. Vou para casa jogar os jogos. Você está no meu caminho. A expressão de Zhang Yang tornou-se solene e maldosa. O quê? Brincadeiras? Riu o homem com a lâmina. Deu um tapinha no ombro do parceiro e disse, cara, esse menino está morrendo de medo. Ele acha que estamos brincando com ele. O outro homem também riu. O velho que ainda estava no chão gritou, depressa, pague. Eu ficaria deitado aqui o dia todo. Você ouviu um homem. Pague.
HMPH. Coma meu punho. Zhang Yang desferiu um soco certeiro, acertando em cheio o rosto do homem. Sua força sempre fora poderosa. Aquele soco foi aperfeiçoado durante 4 anos na universidade. Definitivamente não era só para enfeitar. O homem com a lâmina voou uns bons 3 metros de distância e caiu no chão com um baque surdo, jorrando sangue fresco pelo nariz e pela boca. Ele foi nocauteado para sempre. O outro homem ficou parado, furioso e apavorado. Havia um toque de medo em sua voz enquanto tentava ameaçar Zhang Yang. Seu encontro. Meu tio é um policial. Ele vai te pegar e te colocar na cadeia. Zhang Yang apenas riu. Com uma sequência de socos, dominou a luta e o nocauteou também. Então, olhou para o velho que vinha arrastando por alguns passos e sorriu. Por quanto tempo você planeja ficar abraçado na minha perna? O velho ficou chocado. Naquela época, ele conseguia enganar qualquer um com seus 2 filhos aparecendo para assustar a vítima. Mas hoje, ele escolheu a vara curta. Desculpe. Eu te confundi com outra pessoa. Zhang Yang riu. Enganado? Sim. Eu me enganei, disse o velho, recuando. Zhang Yang avançou em sua direção e o agarrou. Caro velho, só porque você é velho, não significa que pode perder o respeito pelos outros. Quero que você grave esta lição bem na memória. Nunca mais faça esse tipo de trapaça. Em vez de soltá-lo, Zhang Yang deu um soco no velho. Boa! Ele foi jogado para trás, e sangue cuspido junto com seus 2 dentes de ouro. Ah! Meus dentes de ouro! O velho se arrastou apressadamente para pegá-lo. E então, uma salva de palmas irrompeu da multidão. Zhang Yang olhou ao redor e viu muitos espectadores aplaudindo, enquanto alguns gritavam bom soco. Toda a comoção fez com que os 3 vigaristas fugissem como ratos em um beco. Todos o aplaudiram. As ações e os socos de Zhang Yang conseguiram conquistar os corações da multidão. Que confusão é essa? O que está acontecendo aqui? Uma voz clara e nítida pôde ser ouvida. Em meio à multidão, uma mulher uniformizada pela polícia saiu. Ela parecia ter pouco mais de 20 anos e era bem alta, talvez uns 1,70 metros. O uniforme que usava transmitia uma forte sensação de valentia, sem mencionar que ela era muito bonita. Ela era exatamente igual às que você vê na tela, carregando uma aura fria ao seu redor, simbolizando sua nobreza. Verdadeiramente admirável. Por trás de sua aparência, esconde-se o corpo diabólico de uma mulher. Com curvas voluptuosas na frente e nas costas, além daquelas pernas longas e incomparáveis, ela revelava uma beleza que as pessoas considerariam um desperdício se ela não fosse uma modelo. Se a cidade de Zhoushu tivesse um concurso de beleza para policiais, essa mulher poderia estar entre as favoritas. Havia uma chance de ela superar todas as outras mulheres da China. Os olhos de Zhang Yang se fixaram nos seios dela. Ele não conseguiu evitar. Quem pediu para ela concentrar todo o seu excesso de gordura ali? Com aquele corpo e tamanho atrevidos, era impossível resistir a olhar para lá. Ah! Polícia! Gritou o velho em voz alta, como se tivesse encontrado o próprio pai. Ele me bateu. Ele me bateu. A policial ouviu, desviou o olhar e olhou friamente para Zhang Yang. Com licença, senhorita, a senhora não pode culpar esse rapaz aqui. Tudo isso é culpa do pai e dos filhos. A multidão começou a conversar, explicando o tipo de crime que haviam cometido. A policial ficou furiosa ao ouvir a explicação. Suas sobrancelhas, antes belas, se estreitaram e franziram. Ela cerrou os 2 punhos louros. Polícia, o velho continuou a lamentar-se, mas antes que pudesse terminar, a policial o chutou com um chute. Os dentes de ouro que ele pegou caíram novamente. A multidão ficou surpresa por um momento e aplaudiu. Num dia e hora como aquele, ter uma policial que estivesse do lado certo da justiça como ela era muito raro. Zhang Yang achou engraçado, riu e se virou para sair da cena. Alto, a policial correu em sua direção e o agarrou. Sua expressão era fria. É? Zhang Yang ergueu uma sobrancelha, sem entender a ação dela. A policial afirmou sua opinião sobre o assunto com um senso de justiça e imparcialidade. O que eles fizeram foi errado, mas o que você fez também foi errado. Brigar em plena luz do dia. Você está falando sério? Zhang Yang tentou refutar. Aquele cara estava segurando uma faca. Ele estava prestes a me esfaquear. O que eu fiz foi legítima defesa, não briga. É verdade, a multidão também implorou em nome de Zhang Yang. Afinal,
Bandidos não mereciam a piedade do público. A policial fria pensou um pouco e disse: vou te dar uma chance. Se você conseguir me derrotar, eu te solto. Caso contrário, você vai me seguir de volta para a delegacia e confessar o seu crime. Você não está brincando, né? Mesmo que Zhang Yang fosse o rei das brigas de rua, ele jamais trocaria socos com a polícia, muito menos com uma policial. Eu nunca brinco. Respondeu a policial friamente. Zhang Yang respondeu de forma séria: então, me desculpe se te machuquei. HMPH. Não vou me conter. A policial assumiu sua postura de combate. Manteve as pernas bem abertas, firmes no chão. Suas mãos se moviam, gesticulando uma espécie de movimento em que sua mão esquerda representava Ying e sua mão direita representava Yang, emitindo uma forte intenção assassina. Zhang Yang não pôde deixar de ser cauteloso. Esta policial não pode ser subestimada. Ele também assumiu sua postura de combate e disse: venham para cima de mim. Um policial e um civil em duelo, e o policial era, no mínimo, uma beleza. Uma cena como essa não se via todos os dias. A multidão se espalhou pelo local, recuando e formando um grande círculo, abrindo espaço para os dois lutarem. Os jovens estavam com os olhos fixos no peito da mulher. Se saltassem, estariam sangrando pelo nariz a qualquer momento. A policial tranquila ignorou a multidão, concentrando-se intensamente em Zhang Yang. De repente, ela avançou, mas passou raspando a orelha esquerda de Zhang Yang. Que velocidade, pensou Zhang Yang. Se não tivesse se movido um pouco mais, teria levado uma surra. Antes do golpe, Zhang Yang encarava de cima. Ele jamais imaginaria que a habilidade daquela mulher fosse algo além de fraca. Com aquele ataque, Zhang Yang começou a perder a vantagem na luta. Pá, 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 pá. Assim que a oponente assumiu a liderança, ela não perdeu tempo e desferiu uma série de golpes combinados. Tão rápida quanto um raio, Zhang Yang não teve brecha para contra-atacar. Rápido, preciso, poderoso. Wag. A mulher usou seu último ataque, envolvendo a cintura de Zhang Yang com as duas mãos. Ela queria fazer um suplex. Se a luta continuasse assim, Zhang Yang com certeza desmaiaria. Com o coração apertado, ele teve que correr de volta para casa para levar a pequena Neve e a turma para a Toca do Mar Zeruai mais tarde. Como ele poderia morrer ali? Seus braços se estendiam para longe, tentando agarrar tudo o que pudesse, contanto que não fosse derrubado. A policial pretendia usar sua força nas costas para virar Zhang Yang, mas nunca imaginou que ele estenderia a mão e agarraria seu peitoral farto. Língua. Ouviu-se um estrondo alto, e os dois caíram. Zhang Yang em cima, enquanto a mulher estava embaixo dele. A multidão se perguntou. A luta estava do lado da policial, e após algumas trocas de socos, as pernas da mulher fraquejaram e ela foi imobilizada por Zhang Yang. A sensação que sentia em sua mão era macia como algodão, cheia de elasticidade. Uma sensação celestial em sua mão. Zhang Yang apertou com um pequeno toque de coincidência, e uma voz baixa e suave e persistente foi ouvida instantaneamente. Era impossível não sentir um pouco de dureza. Me solta. Sua voz agora estava cheia de raiva. Ela rangia os dentes enquanto falava. Zhang Yang estava sendo segurado pela policial. Ele olhou para cima e não conseguiu olhar para o próprio corpo. Assim que percebeu a situação em que se encontrava, soube imediatamente. Suas duas mãos estavam segurando aquelas montanhas. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 49. As três melhores guildas. Seu olhar frio não conseguia esconder a sensibilidade do seu corpo, e Zhang Yang sentiu isso claramente. Por baixo do uniforme fino, ele conseguia sentir seus dois coques redondos agarrados em suas mãos. Não é à toa que dizem que quanto mais frio uma mulher, mais sensível seu corpo fica, e ela é o exemplo perfeito. Zhang Yang afrouxou o aperto, rolou para o lado e se levantou. Quando a policial fez o mesmo, suas bochechas coraram como rosas vermelhas, visivelmente. Ela era linda e fofa, mas ao mesmo tempo glamourosa. A multidão ao redor soltou um grito repentino, e Zhang Yang aproveitou a oportunidade para fugir da cena com o rabo entre as pernas. Ele sabia que havia cometido um erro grave e, se continuasse parado ali, seria rotulado de pervertido e preso. Ao vê-lo fugir, as policiais pisotearam o chão com raiva e medo, fazendo seus seios balançarem a cada passo. Ela se virou e retornou à delegacia com os três membros da família golpista. No caminho,
Zhang Yang pegou alguns lanchinhos para comer antes de chegar em casa. Já passava um pouco das 9h30, então ele rapidamente colocou seu capacete gamer e fez login. Pequeno Yang, por que demorou tanto para acordar? Será que você se divertiu ontem à noite? Escuta aqui, você não pode sair por aí pegando essas coisas na rua. Elas são nojentas, mano. Me dá uns dias, e eu vou aí te levar para um lugar incrível chamado Cidade das Garotas. As garotas de lá são do nível de superestrelas. Zhang Yang foi imediatamente recebido pela mensagem privada de Fatian. Como de costume, ele nunca se preocupou em mudar seu comportamento lascivo e pervertido. Ignorando seu hábito habitual, Zhang Yang enviou um convite para a festa junto com sua resposta. Certo. Como se eu fosse acreditar em você. Little Snow, Drizzler e Dreadjotis também foram recrutados. Desculpem o atraso, pessoal. Tive um pequeno contratempo agora mesmo. Vamos nos reunir na zona norte da cidade. Drizzler começou a reclamar. Tio idiota. Se eu soubesse que você ia se atrasar, teria dormido mais. Zhang Yang ficou um pouco irritado. Apenas deu um sorriso amargo e disse, porque tio? Eu nem sou muito mais velho que você. Embora infantil, Zhang Yang não gostava muito de ser chamado de tio velho nem de pirralho. Você não tem mais de 20 anos? Perguntou Drizzler. Sim. Tenho 22 anos agora. Vamos lá. Só tenho 17 anos. Como eu chamaria alguém 5 anos mais velho que eu? O Gordon então interrompeu. Pirra. Se você chama alguém 5 anos mais velho que você de tio, significa que você chamaria alguém 10 anos mais velho de vovô. A expressão de Drizzler começou a mudar para um olhar de assassino quando provocado. Ei, gordinho, o que você está tentando dizer? Acha que pode se aproveitar de mim, já que eu só tenho 17 anos? Com medo, o Gordon imediatamente tentou mudar de assunto. Ah, que tempo bom estamos tendo hoje. O tempo voou enquanto todos se reuniam. Zhang Yang os levou para completar a missão pré-requisito da masmorra, que era bem simples. Tudo o que precisavam fazer era matar um monte de monstros, encontrar o NPC perto da entrada da masmorra e obter acesso ao covil. Para economizar tempo, o grupo alugou montarias do Guardião do Grifo e algumas para a Floresta do Brilho Branco. Este era um dos muitos serviços de transporte do jogo que ajudavam os jogadores sem montaria a chegar ao seu destino em um tempo muito menor, em vez de perder mais tempo correndo. Voar no ar é incrível. Drizzler estendeu os braços para sentir o ar. Parece que sou uma xamã da espada. Lâmina voadora de 1000 milhas. Suspiro. Seria ótimo se este jogo pudesse mudar para o estilo Xianxia. Aí todos nós poderíamos aprender o caminho da espada e voar por conta própria. Zhang Yang deu uma risadinha. Esta é uma comunidade internacional de jogos. Eles não vão mudar o jogo dessa forma, já que é um pouco oriental demais. Não é adequado para o mercado internacional. TCH, que desperdício. Eles ocidentalizaram o jogo só para lucrar. Sacanas espertos. Certo, certo. Vamos andando. A cidade do Despeito de Neve fica logo ali na floresta. Zhang Yang foi à frente para abrir caminho para o grupo através da floresta. Assim que saíram, avistaram estruturas humanoides à sua frente. A cidade ficava a uma curta distância. Lá dentro, viram todos os tipos de espíritos elementais vagando pela cidade. O que antes era uma cidade humana tornou-se um paraíso para os elementais do fogo, da água, do vento e da terra. Zhang Yang folheou a descrição da missão e notificou a equipe. Pessoal, precisamos eliminar 10 espíritos elementais de cada para completar a missão. Vai. Todos no grupo tinham equipamentos poderosos contra os monstros. Matá-los e completar a missão foi moleza. Logo chegaram à entrada da masmorra. O covil de Marzeruai ficava neste palácio abandonado feito pelo homem na cidade dos espíritos da neve. Havia 3 submasmorras, a ala frontal, a ala central e a ala principal, e o palácio era a entrada para a masmorra. As alas frontal e central tinham 2 chefes cada, enquanto a ala principal abrigava Marzeruai, um chefe de luta em grupo para 20 jogadores. Zhang Yang e seu grupo ficaram surpresos ao ver que não estavam sozinhos ali. Na verdade, havia 30 jogadores, 6 grupos com 5 jogadores cada. Todos eram de guildas diferentes, a saber, de Dominators, Skig e Crimson Rage. Todos eles haviam alcançado o nível 20.
Todos eram tecnicamente qualificados para se alistar no quadro de classificação de níveis, mas nenhum deles o fez e Zhang Yang entendeu a decisão deles. Eles estavam competindo furiosamente entre si e nenhum deles queria expor sua verdadeira força. Mesmo tendo desistido de seu orgulho, eles nunca desistiram de sua determinação. No final, todos lutaram muito e subiram de nível, chegando à entrada desta masmorra de nível 20 ao mesmo tempo que os outros. Ao notarem o grupo de Zhang Yang caminhando em sua direção, ficaram surpresos. Como alguém mais poderia ser capaz, ou mesmo tentar, de invadir esta masmorra? O humilde cavaleiro dos dominadores examinou o grupo e viu que o nome de Zhang Yang estava oculto. Você é Zhang Yu, presumo. Olhos tão penetrantes, como se espera de um mestre de guilda. Zhang Yang só conseguiu dar um leve sorriso. Vocês todos vão invadir aquela masmorra. É você. Zhang Yang ouviu uma voz alta que soava como se alguém tivesse gritado entre dentes. Uma bela mulher se aproximou, com braços na cintura e seios grandes o suficiente para atrair qualquer olhar. Isso mesmo, era a mulher por quem troquei meu minério de ferro refinado por minério de ferro comum. Seu nome era Rosa Espinhosa. Ah, oi. Seu bastardo sorrateiro. Eu estava condenado por sua causa. O rosto de Tony Rose estava vermelho de raiva. O Guarduan, percebendo sua raiva, interrompeu rapidamente. Com licença, mocinha. Esse pirralho te fez mal. Ele te engravidou e se recusou a assumir a responsabilidade. Droga, Yangzinha. Como você pôde fazer isso? Como pôde simplesmente usar essa mocinha e descartá-la daquele jeito? Arg, que inveja. Com apenas isso, a atmosfera de repente ficou muito mais pesada. Todos começaram a trocar olhares entre Zhang Yang e Tony Rose. Pareciam saber o que se passava em suas mentes. Seu tio safado. Agora tenho 100% de certeza de que você é um tarado e tarado, exclamou Drizzler, compartilhando os mesmos pensamentos dos outros. Tony Rose tentou explicar o contrário. N não. Não é isso. Essa raposa astuta me enganou em 100 minério de ferro. Ele fez com que Mei Mei se atrasasse mais de meio-dia para entregar sua missão. Então essa era a verdade. Com isso revelado, a multidão começou a perder o interesse. Parecia que a mentira emocionante era mais divertida do que a verdade chata. Rose. Pare de brincar. Uma mulher se aproximou, carregada de uma nobreza digna, acalmando a furiosa Rosa Espinhosa. Ela então observou Zhang Yang com calma. Já ouvi falar do seu nome. Nunca imaginei que hoje seria o dia em que finalmente conheceria o famoso Zhang Yu, o lendário guardião. É uma honra. Mestre da guilda Crimson Rage, Snowseeker. No futuro, ela estaria em quarto lugar no top 10 de conjuradores do servidor China. Ela também seria a representante dos jogadores do Grupo Red, uma equipe de competição de classe S. Zhang Yang não ousaria ignorar alguém como ela. Não, mestre da guilda Snow, a honra é minha. Eu também já ouvi falar do seu nobre nome. A sorte está mesmo do meu lado. Chega dessas palavras falsas. Estamos todos reunidos aqui hoje para lutar pela conquista da primeira eliminação. Parem de fazer essas caras de boas-vindas como se fossem suas. Palavras frias, vindas da boca do xamã celeste, o mestre da guilda de Skiri. A buscadora de neve desviou o olhar e sorriu calorosamente. Nós, da Crimson Rage, somos apenas donzelas. Não temos ambições tão desmedidas. Na verdade, estamos aqui apenas para experimentar o modo difícil. Ninguém acreditou nela. Sabiam que suas palavras eram tão falsas quanto a natureza do jogo. Umbli estava imerso em seus próprios pensamentos quando, de repente, disse: que tal fazermos uma aposta? Para ver quem seria o primeiro a conquistar duas das conquistas. Primeira conclusão do modo hardcore. Ski Shaman estava confiante em vencer o desafio. Um desafio convida ao progresso. Bendito. Que tal, mestre de guilda Snow, Zhang Yu? Vamos competir. A buscadora da neve apenas sorriu levemente ao responder. Sempre acolheríamos uma luta limpa e justa. Só temo que alguém não obedeça às regras do jogo e use alguma tática desonesta para ganhar a aposta. Ao ouvir suas palavras, os sorrisos do cavalheiro humilde e do xamã celeste se esvaíram um pouco. Zhang Yang não pôde deixar de se perguntar o que aconteceu entre essas três guildas para que elas tivessem rancor umas das outras. Depois de pensar mais um pouco, ele deixou para lá, pois não era da sua conta. Se participássemos, o que ganharíamos com isso? Perguntou Zhang Yang. O xamã celeste,
Com palavras cheias de confiança, sugeriu uma recompensa generosa. Todos vão apostar 10.000 moedas de ouro. O perdedor terá que pagar 10.000 moedas de ouro cada para o vencedor. 2 masmorras, 2 rodadas. Que tal? A buscadora da neve expressou sua objeção à ideia. Eu já disse isso antes. A Fúria Carmesim só a jogaria no modo difícil. Considerem que estamos desistindo da aposta. Agora vamos nos retirar e começar a masmorra. Então, vamos indo. Snowseeker acenou em despedida e conduziu o grupo para dentro da masmorra. Ninguém fora do grupo saberia o modo de jogo da masmorra que estavam explorando, mas todos sabiam de uma coisa: a missão de pré-requisito precisava ser concluída para obter acesso à ala frontal e à ala central. Os grupos precisavam explorar ambas para poder entrar na ala principal, e o requisito não especificava qual modo escolheriam. Cavalheiro, Zanyu. Que tal? Vamos fazer nossas apostas? Sim. Humildemente, o cavaleiro e o xamã celeste se entreolharam, irradiando uma forte inimizade entre os dois. Era assim que as duas guildas se tratavam, com um forte senso de hostilidade. Zhang Yang, por outro lado, riu alto. Bem, vou seguir o cavaleiro. É um sim da minha parte também. Certo. É disso que estamos falando. Então o xamã celeste bateu palmas para chamar a atenção da equipe. Estão ouvindo, irmãos? Estamos competindo com Zan e os dominadores pela conquista primeira limpeza. O que vocês acham? Será que podemos perder para eles? De jeito nenhum. Os jogadores dos Ki gritaram em uníssono, e seu moral aumentou instantaneamente. Então, vamos lá. O xamã celeste acenou com o braço, liderando seu exército para desaparecer na masmorra. Então, é melhor eu ir agora. Um Bligentleman piscou para Zhang Yang. Irmão Zanyu, depois de hoje, vamos encontrar um tempo para conversar. Vou me retirar agora. E com isso, os dominadores também desapareceram na masmorra. Pessoal, é melhor completarmos a missão rapidamente e entrarmos na masmorra, ou teremos que gastar 10.000 peças de ouro. Drizzler respondeu descaradamente, HMPH. Foi você quem decidiu, não nós. Se perder, é melhor pagar do seu próprio bolso. Mas se ganharmos, temos que dividir o saque. Seu pirralho. Só pensa em dinheiro? Ei! Morpeg, Legendary Guardian capítulo 50. Força do lacaio. A NPC que enviou a missão era uma ladra elfa, escondida nas sombras da entrada da masmorra. Ela mal dava para ser notada, mesmo se você estivesse ao lado dela. Um por um, os membros do grupo enviaram suas missões, e a NPC finalmente respondeu. Heróis da União. Contemplem a vista. Aqueles conjuradores rendidos ao diabo. Vejam o que fizeram com este lugar. A cidade dos espíritos da neve já foi uma cidade maravilhosa e bela, mas os perversos magos negros deixaram este lugar devastado. Agora, ele está sentado no trono no centro da ala principal. Vocês devem salvar esta cidade. Vocês devem destruí-lo. Mas cuidado, aventureiros. Se quiserem derrotar o próprio Marzeruai, primeiro precisam derrotar 4 de seus subordinados e passar pela ala da frente e pela ala do meio. Prestem atenção ao meu aviso. Esses 4 subordinados foram criados pelo próprio Marzeruai através do uso de artes das trevas, feitos a partir das essências dos elementais. Esses elementais não devem ser tratados levianamente. Jing. Você recebeu uma missão do patrulheiro Shuiwei, livre-se das garras. Você a aceitará. Zhang Yang aceitou a missão, livre-se das garras. Dificuldade da missão, A. Descrição da missão, pela união. Aventure-se com bravura, conquiste a ala frontal e a ala central para abrir caminho até a ala principal. Mate Marzeruai e salve a cidade dos espíritos da neve. Progresso. Espírito da água Avatilante 01 Espírito da terra Os 01 Espírito do fogo Fá 01 Espírito do ar Ain 01. Recompensa da missão, acesso à ala principal, qualificação de entrada para o covil de Marzeruai. Zhang Yang definiu a dificuldade para Hardcore e comandou o grupo. Então vamos lá. Todos os seguiram e se posicionaram diante da porta do castelo. O pátio estava em ruínas e todo o resto era antigo ou destruído, o que tornava o cenário extremamente sombrio e sombrio. Não muito longe dali, 2 espíritos da água patrulhavam a área. Suas figuras transparentes e liquefeitas fluíam com uma espécie de líquido, empunhando um escudo à esquerda e uma lança à direita. Pequeno Yang, por que não começamos no modo normal? Gordinho,
O modo normal só daria equipamentos aço negro de nível 10, enquanto o modo difícil daria equipamentos aço negro de nível 20. Isso é quase o mesmo nível do equipamento cobre verde de nível 10, que é o que a maioria de nós usa agora. Não faria sentido sequer começar pelo modo difícil. Então, vamos começar. Drizzler sacou sua lança e assumiu sua posição de batalha. Espera aí. Deixa eu explicar antes que você acabe com a gente. Do fundo do coração, Zhang Yang estava profundamente preocupado que esse pirralho idiota e infantil simplesmente atacasse sem pensar. Matar é bem simples. O principal problema é que, depois que o monstro morre, um efeito negativo é aplicado em todos os jogadores próximos. Se 2 jogadores aplicarem o efeito negativo perto um do outro, uma explosão de 30 metros será causada, causando 2.500 de dano a todos os jogadores no raio da explosão. Zhang Yang então apontou para Drizzler. É por isso que, quando vir que o HP do monstro está quase no fim, corra para o mais longe possível. Os 2 caçadores também devem esconder seus mascotes. Entendi. Você nem é tão velho assim e já está dando sermão como um velhote. Drizzler parecia estar farta. Certo, vamos lá então. Ignorando-a, Zhang Yang acenou com as mãos, sinalizando para a equipe atacar. Ele usou o menor investida em um dos espíritos elementais e o marcou com uma estrela. Acerte o monstro marcado, espírito da água demonizado, Elite. Nível, 20. HP, 10.000. A Drizzler, fervendo de sangue, soltou um grito de guerra e usou o menor investida para avançar. Com a lança em punho, causou uma quantidade considerável de dano. Dreychotes e Fatian também não se contiveram e sacaram seus arcos para atacar. 90%, 80%. O equipamento da equipe era decente o suficiente para contribuir com o dano. O monstro marcado pela estrela foi rapidamente derrotado. Pirralho. Retire-se agora. Zhang Yang gritou a plenos pulmões ao ver o monstro prestes a cair. Drizzler, por outro lado, não percebeu seus gritos e continuou a golpear descontroladamente. Jing. O espírito da água demonizado lançou menor marca da perdição ao morrer. Jing. O jogador Zhang tem o efeito de menor marca da perdição. Jing. O jogador Drizzler tem o efeito de menor marca da perdição. Os corpos de Zhang Yang e Drizzler começaram a brilhar em uma luz escura então. Menos 2.500. Menos 2.500. Menos 2.500. Menos 2.500. Menos 2.500. A equipe inteira foi morta. Seu pirralho. O que eu te disse no começo. No momento da ressurreição, uma deusa cantarolava uma canção em uma língua desconhecida, emitindo uma aura celestial quase sagrada. Enquanto isso, Zhang Yang emanava uma aura mortal e furiosa, encarando Drizzler com irritação. Eu não entendi nada do que você disse daquela vez. Drizzler tentou explicar seu erro com uma cara de inocente. Hã? Zhang Yang estreitou os olhos, emitindo ainda mais intenção assassina. Tá bom, tá bom. Eu fiquei toda agitada lá em cima. Aí esqueci completamente. Ela deu de ombros como se nada tivesse acontecido. Zhang Yang suspirou profundamente. Só presta atenção da próxima vez, tá? Nem ele conseguia continuar bravo por uma garota bonitinha como ela. Psiu. Mais 5 almas apareceram no ponto de renascimento e, pelos crachás, todas eram dos dominadores. Gentleman ficou um pouco surpreso ao notá-las também. O canal local apareceu. Nossa! Vocês também foram arrasados. Ao morrer, os jogadores eram impedidos de usar o recurso falar. Ninguém podia ouvir você falar. Os jogadores só podiam usar texto e palavras para conversar no grupo, na guilda e no canal local. Antes que Zhang Yang pudesse responder, mais 5 almas apareceram. Era o outro grupo de 5 homens dos dominadores. Logo depois, 2 dos 5 homens dos Skig também chegaram. Todo mundo morreu no primeiro lacaio, digitou Fatia no canal local. Examinando os arredores para ver quem estava lá, Ski Shaman chegou à conclusão, nem todos. Fúria Carmesim. Eles realmente lutaram no modo difícil? Pensou Gentleman, franzindo as sobrancelhas em meio aos pensamentos. Lacaios no modo difícil eram certamente tão fatais quanto os do modo hardcore, que podiam te matar com apenas uma rajada. Vá em frente. Não pare agora, gritou Zhang Yang no canal do grupo e reviveu em seu corpo.
Ao entrarem na masmorra com lanches de recuperação de saúde na boca, notaram que o número de espíritos da água patrulhando não diminuiu. Conseguindo derrotar apenas um antes de morrer, o outro espírito da água reapareceu quando o sobrevivente saiu do estado de batalha. Lembra do que eu te disse, seu merdinha? Se você nos fizer morrer de novo, prepare-se para uma surra, disse Zhang Yang, rangendo os dentes. HMPH. Drizzler virou a cabeça para longe de Zhang Yang, fazendo becinho. Vou entrar. Zhang Yang usou o menor investida para correr até o alcance dos monstros e, após alguns ataques, eles foram derrotados. Mesmo sendo travesso e brincalhona, a pequena Drizzler jamais desistiria de uma luta. Próximo. O grupo seguiu em frente, eliminando ondas de lacaios até chegarem a uma pequena cabana com 3 elementais da água dentro. Que porra é essa que a gente vai fazer aí? A estrada é na outra direção. Drizzler apontou para a estrada à esquerda deles. Zhang Yang deu uma risadinha. Tem um baú de tesouro aqui, seu idiota. Os olhos de Drizzler e de Pequena Neve brilharam simultaneamente. Baú do tesouro. Zhang Yang primeiro usou menor carga em um dos elementais, seguido por um ataque normal e um menor varredura horizontal. Agora que ele tinha uma nova habilidade, menor golpe trovejante, sua capacidade de bloquear a agressividade do monstro estava em um nível totalmente novo. Zhang Yang rapidamente ativou todas as suas habilidades e manteve a agressividade nele. Sob o poder de fogo de toda a equipe, os monstros foram derrotados impecavelmente. Como um raio, Drizzler e Little Snow ocuparam cada canto do baú do tesouro, acariciando suas molduras douradas como um bebê recém-nascido. Ah! Que sensação! Que emoção! HMM. Isso é realmente maravilhoso. As duas moças já estavam em seu mundo delirante, avarentas no seu melhor. Certo. Certo. Solte o baú e abra-o. Não se esqueça, estamos aqui para reivindicar a conquista. A primeira limpeza. Zhang Yang não conseguiu mais conter a raiva, não aguentava mais encarar aquelas moças loucas por dinheiro e aquelas caras idiotas que elas faziam toda vez que um baú de tesouro aparecia. Depois de lembrá-las por sabe-se lá quanto tempo, decidiram jogar pedra, papel, tesoura para ver quem abriu o baú. Sendo a vencedora, Pequena Neve estendeu a mão para abri-lo. Jaqueta de couro apertada, verde cobre, armadura de couro. Defesa, mais 4. Vitalidade, mais 24. Força, mais 4. Destreza, mais 12. Nível exigido, 20. Dê para um Dreyshotz. Eu tenho equipamento verde cobre completo comigo. Deixe que ele melhore dele. Angordo rejeitou humildemente o teste e ofereceu para um Dreyshotz. Ele só havia passado por 2 rodadas do modo hardcore da cripta de Bangar. Certamente seu equipamento não poderia estar tão bom quanto o do Angordo. Um Dreyshotz não se conteve, sabia que palavras eram apenas meras palavras, ações falavam mais alto. Little Snow tocou no baú novamente e o segundo item saiu. Receita de ferraria, pedra de amolar nível 2, receita de ferraria. Uso, ensina você a fabricar pedra de amolar de nível 2. Requisito, metalurgia amadora. Boas mãos, sorriu Zhang Yang. Esta receita era um dos métodos para elevar o nível de ferraria de amador para avançado. A receita não era nada rara, na verdade, era fácil obtê-las. Zhang Yang marcou 35 pontos. Drizzler marcou 87 pontos. Ah, é meu. Drizzler sorriu de orelha a orelha. Ela olhou para Zhang Yang. Tio safado, se você prometer não me tratar tão mal, eu te dou a receita. TCH. Quem iria querer isso? Zhang Yang balançou a cabeça, rejeitando a oferta. Ele sabia que a receita tinha uma taxa de obtenção muito alta e poderia ser encontrada em abundância na casa de leilões por um preço extremamente baixo. Aliás, por que ele precisaria atender ao pedido dela? HMPH. Drizzler ergueu o peito e deu um tapinha na receita para prendê-la. Continue. Zhang Yang ordenou e a equipe obedeceu. À medida que avançavam na masmorra, chegaram à entrada de um palácio. Do lado de fora, guardavam 2 espíritos elementais da água, que pareciam muito maiores do que aqueles com quem lutaram antes. Esses espíritos tinham o mesmo corpo transparente, mas empunhavam espadas grossas e ásperas. Guardião do espírito da água, Elite. Nível, 20. HP, 10.000. Esses 2 monstros têm um poder de ataque altíssimo, sem mencionar que conseguem eliminar a agressividade rapidamente.
Quando isso acontece, eles usam menor investida contra um jogador de longo alcance e liberam uma habilidade semelhante à menor colisão de tornado. É uma habilidade muito mais forte e pode durar mais que menor colisão de tornado. Assim que a batalha começar, por favor, mantenham uma certa distância um do outro. Não fiquem muito perto do próximo jogador ou morrerão quando menor colisão de tornado atacar. Todos ouviram atentamente, seus olhos estavam fixos em Zhang Yang. Aqui vou eu. Zhang Yang usou menor carga para atordoar um dos elementais e iniciou seu ataque ao outro. -352. Com um deles atordoado, o outro começou a arremessar a espada em sua mão em direção a Zhang Yang. Apóstrofo menor bloquear. -91. Menor bloqueio refletiu dano. -197. Menor golpe de escudo. -675. -701. Menor varredura horizontal. O monstro atordoado finalmente se recuperou e começou a atacar Zhang Yang também. -91. -91. Menor golpe do trovão. Jing. O guardião do espírito da água usou menor carga. Um dos monstros mirou a menor carga em 100 tiros, atordoando-o. Em seguida, virou sua espada e começou a girar em círculos. Jing. O guardião do espírito da água usou menor dança da lâmina, causando 300 de dano a todos os alvos próximos. Dura 5 segundos. Zhang Yang rapidamente ordenou à equipe, todos. Afastem-se daquele monstro. Mas que sorte! O outro monstro usou menor carga e mirou em 100 tiros também. Jing. O guardião do espírito da água usou menor dança da lâmina, causando 300 de dano a todos os alvos próximos. Dura 5 segundos. Com dois monstros usando suas fortes habilidades AoE juntos, um Dreyshot sofreu muito dano. -285. E -285. Continuavam flutuando em sua cabeça. Ele não teve tempo de escapar, e Little Snow não conseguiu recuperar seu HP rápido o suficiente. Jing. O jogador Dreyshot morreu. Zhang Yang não hesitaria em avançar. Uma vez ativada, essa habilidade causaria dano à área ao redor por 5 segundos. Menor bloqueio só conseguia anular uma instância de ataque e todos os outros ataques restantes dependiam de sua defesa. Mesmo que tivesse 1720 PV, ele não conseguiria conter o ataque furioso dos dois monstros juntos. A duração da habilidade terminou e o monstro retornou à posição original para retomar o ataque a Zhang Yang. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.